a manchete da minha coluna domingueira, que disse: os interesses podem convergir para a reaproximação de PSD e PT em Sergipe. E manchete de Adberto, que diz assim: em Sergipe, PT e PSD são farinha do mesmo saco. Rogério, então, postou esta imagem com as duas manchetes e com o seguinte texto, abre aspas: a quem interessa passar a impressão de que não seremos oposição ao governo de Sergipe. Um aviso aos desavisados. Somos oposição e estamos ao lado do povo sergipano. Quanto ao PT, a unidade nos trouxe até aqui e, na hora das decisões, a unanimidade do partido se opõe aos oportunistas. Primeiro, fecha aspas, essa foi a declaração de Rogério. Especificamente sobre o meu texto, em nenhum momento eu disse que o Rogério não faria oposição. Aliás, ao contrário, disse que desde a derrota em 2022, que ele não deu um minuto de folga. Tem feito uma oposição intransigente ao governo estadual, muitas vezes até com questões que poderiam passar desapercebidas, porque o risco do exagero da crítica é que ela se torne descredibilizada. Mas em se tratando especificamente do meu texto, eu não falei que Rogério não faria oposição, ou que ele, Rogério, estaria caminhando para uma aliança com o PSD. Não foi disso que eu tratei. Acho que valeria a pena o senador dar uma relida no texto, porque me parece que a postagem foi feita sem uma observação mais detalhada do texto, mais aprimorada do texto. E aí fica a minha pergunta, porque no texto eu falo de Márcio Macedo e de Eliane Aquino, que passou a eleição, desceram do palanque e fizeram gestos de boa convivência com o PSD. Eliane, inclusive, visitou Érica. Márcio Macedo recebeu o governador Fábio Mitidieri. E todos sabem que o PSD ocupa nada mais, nada menos que 3 ministérios. Agora, me chamou a atenção esses oportunistas aqui no final. Será que pelo fato, tanto no meu texto como no de Adberto, há uma citação de Márcio e de Eliane, de uma boa relação deles com o governador Fábio Mitidieri e com o PSD? Será que é com eles que Rogério está se referindo? Será que são eles os oportunistas que terão que se enquadrar à unidade do partido, que também, ao que se refere também Rogério Carvalho? Não pegou bem esse tipo de postagem, por 2 motivos. Uma, porque se foi contra a imprensa, que não é o que me parece. Se foi contra a imprensa, me parece ser uma atitude muito antidemocrática de alguém que não consegue sequer receber com bom comportamento uma análise, porque não foi uma crítica a Rogério, foi uma análise. E segundo, se ele se refere a petistas oportunistas, precisa ser mais claro. Não me parece ser oportunismo uma relação republicana com quem é aliado do principal governo do PT no Brasil, que não são os governos que o PT tem espalhado pelos estados. É o governo federal, dirigido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, eleito, empossado e já em atuação.